E aí, turma de segundo ano, estamos aqui de volta para mais uma aula, dessa vez começando uma nova área da química, a parte de eletroquímica, que é uma área nova da química, que vai ser a última desse ano. Então, nas duas aulas dessa semana, a gente vai ver alguns conceitos teóricos desse assunto, para nas próximas duas aulas a gente estudar algumas aplicações práticas desses conceitos, ok? E hoje nós vamos falar sobre NOx. O que é NOx, galera? Bem, definição de NOx, tá? É a abreviação para número de oxidação. Então, para a gente não ficar falando qual é o número de oxidação do nitrogênio, a gente pergunta qual o NOx do hidrogênio. E pessoal, o NOx ele é a carga ou a tendência de carga de um átomo. Como assim? Ano passado, vocês estudaram que os átomos eles podem perder ou ganhar elétrons, né? Quando um átomo ele perde elétrons, ele adquire uma carga positiva. Por quê, pessoal? Os elétrons eles têm carga negativa. Então, quando você perde elétron, você diminui a sua quantidade de carga negativa, logo você fica positivo. Tá? E os elementos que ganham elétron, eles passam a ter carga negativa justamente porque eles estarão ganhando carga negativa. Tá? Então, as cargas em átomos está relacionado justamente isso, a você ganhar ou perder elétrons. Entretanto, pessoal, existem algumas situações que os elementos eles não chegam a ganhar nem perder elétron, mas eles têm tendência. Tá? Não chega a acontecer, mas há uma tendência dele de ganhar ou perder elétron. Nesse caso, a gente também vai atribuir uma carga chamada de NOx. Uma possível definição de NOx seria, então, a carga simplificada de um átomo num composto químico. Então, para a gente entender melhor, eu trouxe aqui um slide no qual eu vou comentar exatamente o que acontece em três substâncias. Começando aqui pelo cloreto de cálcio. A gente vai ter que voltar para algumas coisas do primeiro ano. Pessoal, o cloreto de cálcio ele é formado por um átomo de cálcio que possui 2 elétrons na última camada e 2 átomos de cloro que possuem 7 elétrons cada na última camada. Nós estudamos, pessoal, que os elementos da família 2, que possuem 2 elétrons, eles querem perder esses 2 elétrons para ficar satisfeito. Ok? Enquanto os elementos da família 7, eles querem ganhar 1 para ficar com 8. Então, o que vai acontecer aqui é uma ligação que a gente chama de ligação iônica. O cálcio vai dar um elétron dele para o cloro e também irá dar o outro elétron para o outro cloro, deixando todo mundo satisfeito. Nessa situação, como o cálcio ele perdeu 2 elétrons, ele fica com 2 cargas positivas. E como cada cloro ganhou 1 elétron para ficar com 8, cada cloro passa a ter então uma carga negativa. Ok, isso aqui é o que a gente chama então de ligação iônica. E pessoal, da onde que a gente vai tirar NOx? NOx são exatamente essas cargas. Tá? Então, se nós formos determinar o NOx do cálcio, o cálcio ele vai ter um NOx mais 2, dizendo que ele perdeu 2 elétrons. Enquanto cada cloro vai ter o NOx menos 1, indicando que cada um dos cloros ganhou 1 elétron. Tá? Então, o NOx é isso, é a carga. Bem, mas vai servir em outras situações também que não seja ligação iônica, que é o caso do HCl, na qual nós temos a combinação de um hidrogênio com cloro. Como nós acabamos de ver lá em cima, o cloro ele é o elemento que quer ganhar um elétron, e o hidrogênio também. Tá? O hidrogênio ele é o elemento que ele fica satisfeito com 2 elétrons na última camada, ele tem 1, então ele também quer ganhar. Quando os 2 elementos eles querem ganhar elétron, eles compartilham algo que nós chamamos de ligação covalente. Tá? Então, os elétrons vão ficar circulando entre o átomo de hidrogênio e cloro, pertencendo aos 2 átomos ao mesmo tempo, certo? Mas nós também estudamos que o cloro ele é o elemento mais eletronegativo. O que isso significa? A ideia era compartilhar os 2 elétrons de maneira que ele ficasse circulando entre os 2 átomos. Só que, como o cloro é mais eletronegativo,
esses dois elétrons, nesse processo de ficar circulando, eles acabam ficando mais tempo próximo ao cloro do que ao hidrogênio. Como o cloro é um átomo mais eletronegativo, ele puxa com mais força. Nós estudamos isso ano passado e chamamos isso de uma ligação covalente polar. Quem teve aula comigo deve se lembrar que eu falei que o cloro ele fica com uma carga parcialmente negativa e o hidrogênio fica com uma carga parcialmente positiva, certo? Em termos de NOx, o que isso significa, galera? O cloro ele não chegou a ganhar uma carga negativa completa, porque ele não chegou a ganhar o elétron de vez. Mas lembre-se que NOx ele mostra também uma tendência. Por mais que o cloro não tenha ganho o elétron, nessa ligação aqui ele tem uma tendência de ganhar, ele leva uma vantagem sobre o hidrogênio. Então, como o cloro ele acaba tendo uma tendência de ganhar o elétron, a gente fala que a carga dele é menos 1. E como o hidrogênio ele tem uma tendência de perder elétrons, a gente fala que o NOx dele, que a carga dele é mais 1. Ok? Para finalizarmos aqui, nós temos o H2, que é uma molécula formada por dois átomos de hidrogênio, ambos querem ganhar elétron, então eles vão compartilhar. Só que, ao contrário do caso anterior, nenhum desses dois átomos é mais eletronegativo. O que isso significa? Que os elétrons eles não vão dar preferência para nenhum dos dois átomos, eles vão ficar circulando igualmente entre os dois. Ou seja, nenhum desses dois átomos ganhou ou perdeu elétron, nem tem tendência de ganhar ou perder elétron. Quando isso acontece, pessoal, se ele não ganha nem perde, a gente fala que o NOx é 0. Tá? Ele não ganhou, não perdeu, nem tem tendência de ganhar, nem tem tendência de perder. Isso é a definição de NOx, são as cargas. Dito isso, vocês devem estar meio assustados pensando, cara, isso vai ser muito difícil. Se fosse fazer dessa maneira, realmente ia ser complicado, porque vocês teriam que lembrar como faz ligação iônica, como faz ligação covalente, o que são os elementos mais eletronegativos, o que é uma ligação covalente polar, o que é uma ligação covalente apolar. De fato, ia ficar mais complicado, tá? Mas a gente não vai calcular o NOx, a gente não vai resolver o NOx desse jeito, tá? Esse slide que eu passei aqui para vocês é só para vocês terem uma noção da definição, tá? Como que a gente vai calcular o NOx? Bem, eu vou passar para vocês uma lista com algumas regras e alguns macetes, alguns casos usuais, e depois eu vou ensinar vocês a calcular o NOx sem necessariamente precisar ficar fazendo as ligações químicas. Então, vamos começar pelas regras. Lembrando, regra é para funcionar sempre, tá? Então, eu trouxe aqui algumas regras, como a primeira e mais importante de todas é: toda substância simples, lembrando, substância simples é aquela que tem um único elemento químico, possui NOx igual a 0. Tá? Então, é o caso que eu acabei de mostrar para vocês do gás hidrogênio, que nós temos dois átomos de hidrogênio. Quando eu digo um elemento químico só, eu estou falando só tem hidrogênio, não existe um átomo diferente. E nesse caso aqui, o NOx é 0. Tá? Se eu desse a molécula de O2 para vocês, o NOx seria 0, porque é uma molécula formada por dois átomos de oxigênio. Lembrando, não importa a quantidade. Se eu pegar o gás ozônico, que são 3 átomos de oxigênio, também é 0, porque é formado por um único elemento, por oxigênio. Se eu pegar um S8, formado por 8 átomos de enxofre, 0. Tá? Se eu pegar o ferro, que é o ferro metálico, formado somente por átomos de ferro, 0. Ou seja, toda vez que se eu tiver uma substância formada por um único elemento, o NOx é 0. Regra. Tá? Pessoal, os elementos da família 1. Tá? O que é a família 1? É a primeira coluna da tabela periódica, excluindo o hidrogênio. Tá? O hidrogênio ele não faz parte da família 1. Se você pegar uma tabela periódica, você vai ver lá os elementos da família 1. Você vai encontrar o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio. Tá? Esses elementos que estão na primeira coluna fazem parte da família 1. Sempre
que esses elementos estiverem ligados a outros átomos, o NOx dele vai ser mais 1. Tá? Começando aqui com o exemplo do NaCl. Eu sei que o NOx do Na nesse caso é mais 1. Porque é o sódio ligado a um cloro, o sódio é da família 1, ligado a outro elemento é mais 1. K2S, o potássio é da família 1, o NOx dele é mais 1. O S, por enquanto, eu não sei. O S, por enquanto, eu não sei, mas o potássio é mais 1. Li2O, o lítio é da família 1, o NOx dele é mais 1. NaNO3, nós temos 3 elementos, sódio, nitrogênio e oxigênio. O sódio é da família 1, o NOx dele é mais 1. Tá? Então, sempre que tiver combinados outros elementos, mais 1. Os elementos da família 2, da segunda coluna da tabela periódica. Tá? Então, se vocês pegarem uma tabela periódica, vocês vão ver que lá está o berílio, está o magnésio, está o cálcio, o bário, o estrôncio. Sempre que esses elementos da família 2 estiver ligado a algum outro elemento, o NOx dele vai ser mais 2. CaCl2, que foi o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, o NOx do cálcio era mais 2. Tá? MgO, magnésio da família 2, mais 2. BaSO4, 3 elementos, bário, enxofre e oxigênio. O bário é mais 2. E às vezes pode ter até umas fórmulas mais complicadas, como esse caso aqui do fosfato de estrôncio, que você tem parênteses, tá? Mas como o estrôncio é da família 2, o NOx dele é mais 2, certo? Penúltima regra aqui, pessoal, o flúor. Sempre que o flúor estiver ligado a outro elemento, o NOx dele é menos 1, certo? Então, HF, o flúor é menos 1. CaF2, o flúor é menos 1 e o cálcio eu sei que é mais 2, porque o cálcio ele encaixa na regra de cima aqui, né? Todo elemento da família 2 tem NOx mais 2. Tá? CF4, o flúor é menos 1. Uma coisa que confunde bastante gente, pessoal, é o seguinte: se eu trago para vocês a molécula de F2 e pergunto qual é o NOx, tá? Muita gente apressadamente vai lá e fala que, bem, é o flúor, é menos 1. Errado, tá? O NOx do flúor, nesse caso aqui, pessoal, ele é 0. Por que que nesse caso o NOx do flúor é 0? Primeira regra, substância simples possui NOx igual a 0. Ok? Tanto que eu coloquei aqui, ó, que para o flúor ter o NOx igual a menos 1, ele tem que estar ligado a outros átomos. Tá? No caso do F2, ele não está ligado a outro átomo. Por isso que o NOx é igual a 0. Última regra, pessoal. Íons formados por um único elemento. Quando eu digo íons, são substâncias que possuem carga, igual essas que vocês estão vendo aqui. Na verdade, eu até posso melhorar isso aqui. O correto não seria dizer formado por um único elemento, formado por um único átomo. Íons formados por um único átomo fica uma definição melhor, se encaixa melhor a todos os casos. Formado por um único elemento poderia dar alguns problemas em algumas situações aí que é mais raro de aparecer. Mas quando acontece isso, por exemplo, o S2-, isso aqui é um íon, tem carga, né, 2-, formado por um único átomo de enxofre. O NOx, nesse caso, é menos 2, que é a própria carga. Ag+, você tem um único átomo de prata. O NOx é mais 1, que é a própria carga aqui da prata. Br-, o NOx é menos 1. Al3+, o NOx é mais 3. Então, íons formados por um único átomo, o NOx é a própria carga, certo? Agora, turma, eu tenho para vocês 3 casos usuais. Quando eu digo casos usuais, gravem que não é regra, não vai funcionar sempre, não vai funcionar 100% das vezes, mas vai funcionar a maioria das vezes, tá? Que é hidrogênio, quando estiver ligado a outro elemento, NOx mais 1. Oxigênio menos 2, e os halogênios cloro, bromo e iodo, os halogênios são os elementos da família 17, tá? Que tem também o flúor, só que o flúor é regra, o flúor é sempre menos 1, o cloro, o bromo e o iodo normalmente é menos 1, mas há exceções. E uma dica que eu dou para vocês, tá? Já que eu estou passando um monte de casos, um monte de situações,
Galera, se vocês gravarem essas duas coisas aqui, ó, vocês resolvem a maioria dos exercícios. Então, de tudo isso que eu passei para vocês até agora, o principal são esses dois, tá? Vocês conseguem resolver aí uns 90% dos exercícios se você souber que o H costuma ser mais 1 e o O costuma ser menos 2. É o principal que vocês têm que gravar, certo? E aqui eu tenho uma dica que eu vou comentar com vocês nos exemplos mais tarde, que quando você quer determinar o NOX, primeiro você observa se tem alguns elementos que encaixam naquela regra, depois você observa os casos usuais, sempre nessa ordem. Primeiro o hidrogênio, depois o oxigênio, depois o cloro, bromo e iodo. Ok? Mais por frente vocês vão entender melhor isso. Por quê, pessoal? Porque agora a gente vai finalmente para a parte prática, para a parte que interessa, que é calcular o NOx dos elementos nas substâncias. Então eu vou começar aqui calculando o NOx do CO2. E o que acontece aqui, pessoal? O C, o carbono, ele não encaixa nem em regra, nem em caso usual. Tá? Então o NOx do carbono a gente vai ter que descobrir de alguma maneira que não seja utilizando o que eu passei para vocês. Já o oxigênio, a gente acabou de ver que usualmente ele tem carga menos 2. Ok? Bem, como que eu vou descobrir o NOx do carbono? Eu vou montar aqui uma tabelinha, tá? Eu vou dividir carbono de um lado, oxigênio do outro. Na parte de cima eu vou colocar o NOx e na parte de baixo eu vou colocar o total. E bem, o que acontece? O NOx do oxigênio é menos 2. Só que nessa molécula eu tenho 2 oxigênios. Pessoal, 2 oxigênios, cada um tem carga menos 2, o total vai ser menos 4. Né? É a soma da carga dos 2 oxigênios. E o que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte: a soma de todas as cargas desse elemento tem que ser igual a 0. Ok? Então, esse elemento ele é neutro, então se somar o NOx de todo mundo tem que ser igual a 0. Bem, para que isso aconteça, pessoal, o NOx do carbono ele vai ter que ser mais 4. Afinal, mais 4 menos 4 dá 0. Eu tenho um carbono e a carga desse um carbono vai ser 4, mais 4. Fechou. A resposta desse exercício é: o NOx do carbono é mais 4 e do oxigênio é menos 2. Tá? A soma de todas as cargas dá 0, né? Porque é mais 4 do carbono, menos 2 de um oxigênio, menos 2 do outro, 0. Ok? Como que nós faríamos, pessoal, o nitrato de sódio, NaNO3? Tá? Então, eu dividi em 3 partes, que é o sódio, o nitrogênio e o oxigênio. O sódio, ele encaixa numa regra. Ele é um elemento da família 1, então quando ele estiver ligado a alguém, ele é mais 1. O N, ele não se encaixa em nenhuma das situações que eu passei para vocês. O O, usualmente é menos 2. Lembrando que na parte de cima a gente está colocando o NOx e na parte de baixo o total. Bem, eu tenho um sódio com carga mais 1, vai dar um total de mais 1. Mas eu tenho 3 oxigênios, cada um com carga menos 2. Então, se cada um tem carga menos 2, isso vai dar um total de menos 6. A soma de tudo, pessoal, tem que ser 0. Que número que eu vou colocar aqui no meio para que toda essa soma dê igual a 0? Bem, eu vou ter que colocar um mais 5, né? Porque mais 1 mais 5 dá mais 6. Mais 6 com menos 6, 0. Ou seja, o NOx do nitrogênio, nesse caso aqui, é mais 5. Lembrando que quando vocês forem responder a questão, vocês pegam os valores de cima, o valor do NOx, tá? Não vai pegar o valor de baixo, do total. O total ele serve só para a gente fazer as contas, ok? Então, os NOx são o sódio é mais 1, o nitrogênio é mais 5 e o oxigênio é menos 2. Próximo caso aqui, ó, P2O4. Vou dividir em 2 partes, o P e o O. Tá? Em cima eu vou colocar o NOx, embaixo o total. O P, ele não encaixa em nenhuma regra, nenhum caso usual. E o O, usualmente, é menos 2. Ok?
Só que eu tenho 4 oxigênios com carga menos 2 cada. Então, 4 oxigênios, cada um é menos 2. Isso vai dar um total de menos 8. A soma de todas as cargas tem que dar 0. Bem, esse caso é fácil, né? Se a soma de todas as cargas tem que dar 0, o total aqui vai ser mais 8. Agora nós temos um caso novo, uma situação para ficar atento. Nós temos 2 fósforos, tá? 2 fósforos dá um total de mais 8 de carga. Se os 2 fósforos juntos dão mais 8, quanto que é cada um dos fósforos, pessoal? Cada um deles é mais 4. Tá? Porque junto os 2 fósforos dava mais 8. Ou seja, cada um é mais 4. E aí nós fechamos essa situação aqui, esse caso. Tá? Então presta atenção, ó, que eu tenho que ver a quantidade do elemento. Nos casos anteriores não me deu muito trabalho porque eu tinha um nitrogênio e um carbono. Nesse caso aqui eu tinha 2 fósforos, então eu tinha que ficar atento, certo? Vamos calcular mais algumas situações aqui. Pessoal, esse caso do NO ele é bem simples, porque são 2 átomos só. Tá? Então, como são só 2 átomos, o N eu não sei, o O é menos 2. A carga tem que dar 0, então o N ele é mais 2. Tá? Mais 2N menos 2O, fechou, 0. Tá? Então, quando for 2 átomos, não dá nem precisa, poderia montar aquela tabelinha, mas nem precisa, dá para resolver direto. E observa que o N ele deu mais 2 nesse exemplo e ele deu mais 5 em um exemplo anterior. Tá? Esses elementos, pessoal, eles possuem NOx variáveis. A carga deles podem mudar conforme a substância. Então, nessa substância, o nitrogênio é mais 5. Na outra substância aqui, o nitrogênio é mais 2. Ok? A LCl3. O alumínio, ele não faz parte da família 1, não faz parte da família 2, ele não encaixa em nenhuma regra. O cloro, usualmente, é menos 1. Tá? Esqueci de colocar aqui do lado. Pessoal, eu tenho 3 cloros, tá? Cada um deles com carga menos 1. Então, no total, eu tenho menos 3 de carga. A soma de todas as cargas tem que dar 0. Ou seja, aqui no total do alumínio eu vou ter que ter mais 3. É um alumínio só, né? Então, a carga desse único alumínio é mais 3. Fechou esse exemplo aqui, certo? Mais um exemplo é o dicromato de cálcio, CaCr2O7. Esse caso é bem legal e, aliás, ele costuma aparecer com bastante frequência. Pessoal, quais vão ser as cargas aqui, então? O cálcio, ele tem a regra de ser da família 2, mais 2. O oxigênio, ele é um caso usual de ser menos 2. Aliás, se vocês prestarem bem atenção, se eu soubesse só o oxigênio, se eu tivesse só gravado que o oxigênio é menos 2, de todos esses exemplos aqui, ó, eu teria conseguido resolver a maioria, tá? Ó, eu tenho um cálcio com carga mais 2, então o total aqui é mais 2. Eu tenho 7 oxigênios com carga menos 2. Tá? Cada 7 oxigênios, cada um é menos 2. Isso vai dar um total de menos 14. A soma aqui tem que dar 0. Que número que eu vou colocar ali no meio para que essa soma dê 0? Bem, eu vou ter que colocar mais 12, né? Mais 2, mais 12, mais 14. Menos 14, 0. 2 cromos, dando um total de mais 12. Cada cromo, ele é mais 6. Fechamos esse caso aqui. Próximo. Agora eu tenho uma novidade para vocês. E se eu tiver um íon composto, um íon formado por vários elementos químicos, diferente dos íons simples que eu passei lá nas regras? Pessoal, vai acontecer o seguinte, ó, nós vamos calcular o NOx, do N e do H. Então, eu vou fazer a mesma tabelinha de sempre, NOx e total. O N eu não sei, mas o H a gente sabe que costuma ser mais 1. Eu tenho 4 hidrogênios, cada um com carga mais 1. Isso vai me dar um total de mais 4. E aqui que vem a sacada quando eu estiver falando de íons. Pessoal, como eu tenho uma carga aqui, ó, tá? A soma de tudo não vai dar 0. A soma de tudo, a carga aqui é mais 1. Então, a soma de tudo tem que dar mais 1.
Tá? Então, essa carga positiva significa que está sobrando uma carga positiva ao todo. E bem, para que se sobre uma carga positiva, aqui vai ter que ser menos 3, né? Menos 3 mais 4 dá mais 1. Ou seja, o NOx do nitrogênio é menos 3. Vamos fazer o caso aqui do lado. SO4, 2-. Então, NOx total. O S eu não sei. O O costuma ser menos 2. Eu tenho 4 oxigênios, cada um é menos 2. Isso vai dar um total de menos 8. Lembrando que nesse caso, a soma de tudo tem que dar menos 2. Por conta dessa carga que eu tenho aqui, ó. Bem, e agora? Pessoal, menos 8 e tem que dar menos 2, eu vou colocar aqui mais 6, né? Mais 6 menos 8 dá menos 2, ou seja, a carga do S aqui é mais 6. E P2O7, 4-. Então, vamos dividir entre o fósforo e o oxigênio. Quem eu sei aqui é que o oxigênio usualmente costuma ser menos 2. 7 oxigênios ao todo vai dar menos 14. Mas olha só, a carga final, a carga total tem que ser menos 4. Tá? Então, quando eu somar tudo aqui, tem que dar menos 4. Para que a conta dê menos 4, aqui eu vou colocar mais 10. Mais 10 menos 14 menos 4. E agora fiquem atentos, eu tenho 2 fósforos. 2 fósforos dando um total de mais 10. Significa que cada fósforo ele é mais 5. Tá? Se cada fósforo é mais 5, juntos 2 mais 10. Certo? E pessoal, nosso último slide aqui, eu vou mostrar para vocês uma aplicação melhor dessa frase que eu disse aqui, ó. Na hora de determinar o NOx, você primeiro procura as regras e depois você usa os casos usuais nessa ordem que eu passei para vocês, ok? Que é o que vai acontecer aqui, ó, ClO4. ClO4-. O que acontece aqui é que tanto o cloro quanto o oxigênio, pessoal, eles encaixam em casos usuais, os dois. E o O costuma ser menos 2 e o Cl costuma ser menos 1, mas não é uma regra. E qual desses casos usuais que eu vou usar aqui? Como eu disse para vocês, tem que usar essa ordem. Primeiro você dá prioridade ao H, depois você dá prioridade ao O. Tá vendo que o O ele tem prioridade acima do cloro, né? Acima do Cl. Isso significa então que eu vou dar prioridade para o O ser menos 2. Tá? E aí a gente faz da forma como nós estamos acostumados. Eu tenho 4 oxigênios com carga menos 2, vai dar um total de menos 8. A soma de tudo isso tem que ser menos 1. Afinal, a carga que nós temos aqui é menos 1, correto? Para que a soma de tudo dê menos 1, aqui eu vou colocar mais 7. O NOx do cloro, nesse caso, ele é mais 7. Tá? Então, normalmente o cloro é menos 1, mas há exceções. Foi um caso aqui. E o último exemplo aqui, NaH, o H, ele usualmente costuma ser mais 1. Mas como eu disse para vocês, isso não é uma regra. Já o sódio, ele é da família 1. E quando eu disse a respeito da família 1 para vocês, é uma regra. Sempre que a família 1 estiver ligada a um outro elemento, o NOx é mais 1. Tá? Opa, regra tem prioridade em cima de casos usuais. E aliás, pessoal, nem precisava ter montado a tabela aqui, porque esse caso ele não vai me dar muito trabalho, né? Como eu não tenho carga aqui é 0, beleza? Para que isso seja 0, o H tem que ser menos 1, ou seja, o NOx do hidrogênio, nesse caso aqui, é menos 1. Normalmente, na maioria das vezes, o NOx do hidrogênio é mais 1. Mas tem exceções, essa aqui é uma exceção. E como que eu sei que é uma exceção? Bem, o hidrogênio está ligado a um sódio, é uma regra. Tá? O sódio costuma ser mais 1, para essa conta dar certo, o hidrogênio teria que ser menos 1. Com isso, então, fechamos essa nossa primeira aula. Até mais, pessoal!